Fala galera, seja muito bem-vindo aqui a este humilde canal, Felipe Roque aqui, e vamos lá para mais um vídeo. Antes de mais nada, velho, deixa aqui teu like, teu comentário daquilo que nós vamos tratar a respeito. Se você não é inscrito, se inscreva neste canal, beleza? Então vamos lá para este assunto. Ontem lá no meu Insta eu perguntei a galera assim: sabia que você é um escravo? E aí uns responderam sim, que sabia, outros responderam que não, e outros disseram: eu jamais serei escravo. Deixei essas três opções lá. E velho, o que acontece? Nós somos escravos de alguma coisa, até mesmo daquilo que nós chamamos de liberdade. Paulo vai falar lá em Romanos, no capítulo 1, e ele vai dizer: eu, Paulo, escravo de Jesus Cristo. A palavra escravo vem da tradução de doulos, do grego doulos, que significa escravo, que significa servo, aquele que serve voluntariamente ou involuntariamente ou por necessidade. E aí você, mais para frente no vídeo, assista até o final, você vai entender que tipo de escravo você é, qual é o tipo de escravo que você é. Parece pesado: eu sou lá escravo de nada, Cristo me libertou. Ou então aquelas pessoas que não acreditam vai dizer: eu não sou escravo nem desse Cristo que você está falando, eu não sou escravo de nada, eu não acredito em nada, eu sou livre. Acredite, ainda assim você está sendo um escravo. E velho, parece soar um pouco pesado, mas quando você entende a palavra de Deus, você olha para a palavra de Deus e entende que o que Paulo era e aquilo que ele se tornou, aí você vai entender por que ele falou: pô, agora eu sou escravo de Cristo. Porque antigamente Paulo ele era escravo da lei. Ele era escravo da lei, era um cara que seguia a lei à risca, cumpria tudo que precisava ser cumprido, perseguia os cristãos, porque para ele perseguir os cristãos era um mandamento de Deus, porque o nome de Deus não poderia ser profanado ou blasfemado, falado em vão, e os cristãos estão dizendo que Deus enviou o seu filho, e esse cara não é filho de Deus, até que o próprio filho se revelou a ele. Paulo, nesse caminho, nesse encontro com Cristo, recebe uma transformação, e ele tem um entendimento de que ele é servo, de que ele é escravo. O fato é que nós somos de fato escravo, e eu garanto para você que é melhor você ser escravo, você ser servo desse Jesus Cristo, porque ele mesmo se fez servo, ele mesmo serviu, e ele mesmo diz que maior é aquele que serve. Sabe de uma coisa? Aqueles que querem ser grandes, eles jamais pensam: poxa, eu não vou servir, eu não quero servir, eu só quero ser grande. Não, eu quero mandar, eu quero fazer e acontecer e tudo mais. O fato é, meus queridos, que maior é aquele que serve. Maior é aquele que, por livre e espontânea vontade, diz: eu quero ser escravo de Cristo. Porque a gente entende que aquele que levou sobre si as nossas dores, as nossas culpas, as nossas enfermidades, se tornou servo por minha causa, se tornou servo por conta dos meus pecados, por conta do pecado de geral, da humanidade. É uma loucura nos dias de hoje, em pleno século 21, a gente olhar para a palavra de Deus e se enxergar escravo de Cristo. Porque o próprio Paulo vai dizer: eu, Paulo, servo ou escravo de Jesus Cristo, escrevo essa carta a vocês. Sabe de uma coisa? Vamos aqui. E vamos lá, Filipenses, vou ler aqui no capítulo 3, a partir do versículo 5, vai dizer assim: fui circuncidado com 8 dias de vida, sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu.
Era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. Era tão zeloso que perseguia a igreja e, quanto à injustiça, cumpria a lei com todo rigor. No versículo 7, Paulo vai dizer assim: pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo. É isso mesmo, menos que lixo. Menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justo. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com ele, participando de sua morte. Só até aqui. Cara, o cara que fala assim: eu, Paulo, escravo de Jesus Cristo, e aí ele vai dizer: olha, eu era muito zeloso, eu cumpria à risca as questões da lei, eu era muito zeloso em relação a tudo aquilo que eu ia fazer, era fariseu dos fariseus, e por esse zelo perseguia a igreja. E no final de tudo, o cara simplesmente olha para tudo que um dia ele conquistou. Ele estudou pra caramba. Paulo falava mais de 5 idiomas, no mínimo, né? 5 idiomas. E o cara simplesmente considera tudo menos que lixo. Não é lixo não, mano. Não é lixo. É menos que lixo. Considero como nada mais importa. Só importa que eu quero ser ressuscitado, participar dessa ressurreição. Eu quero participar deste sofrimento. Velho, parece que é duro e doloroso ser taxado de escravo, mas quando a gente entende quem é o nosso dono, a gente simplesmente diz: Cristo seja o meu dono, eu sou o teu escravo, eu sou o teu servo. Mas sabe de uma coisa? Paulo não era só escravo. Além de escravo, de servo de Cristo Jesus, era amigo, era filho, era herdeiro. Às vezes você só quer herdar, às vezes você só quer ser filho, às vezes você quer ser só amigo, como a palavra de Deus diz. A palavra de Deus vai dizer isso. Sobre ser filho, sobre ser amigo. Já não os chamamos mais de servos, mas os chamo de amigo. Mas primeiro você tem que servir, primeiro você tem que se entregar, primeiro que você tem que considerar tudo aquilo que você ganhou um dia como perda. Considerar menos que lixo. Cara, o evangelho ele é muito louco, mano. Ele é muito louco. Como pode a gente ler e entender esse evangelho e a gente não quer ser feliz? A gente quer participar do sofrimento. Cara, mano do céu. Quando a gente entende esse evangelho, a gente não está pensando em ser feliz, não está pensando nas nossas próprias vontades, nos nossos próprios desejos. A galera hoje em dia ela vai dizer assim: eu gosto daqueles versículos, né? Bater e a porta vai se abrir. Deus está abrindo uma porta para você, uma janela para você. Deus vai cumprir os desejos do meu coração. Sabe quando que Deus vai cumprir os desejos do teu coração? Quando você se tornar escravo, porque aí sim os teus desejos não serão os teus próprios desejos, os teus próprios sonhos. Serão os sonhos de Cristo em você, porque você não vai estar pensando como o ser humano egoísta que você é. Eu quero isso para mim, eu quero conquistar isso, eu quero conquistar aquilo e tudo mais. O fato é que quando a gente entende esse evangelho,
a gente não está pensando em ser feliz. A gente está pensando em servir e participar do sofrimento desse Cristo Jesus que sofreu por nós. E para a gente finalizar, qual tipo de escravo nós queremos ser? Naquela época, os escravos, eles tinham um contrato ali de 7 anos. E aí, durante esses 7 anos, esses escravos, se constituíssem famílias, se casarem, tivessem suas esposas, eles poderiam decidir seguir a vida, não ser mais escravo, e aí não poderia levar nem seus filhos, nem a sua esposa, porém ele poderia tomar a decisão de ficar por amor à sua família. Não, eu quero continuar sendo escravo porque eu constituí isso, constituí aquilo e quero me tornar escravo pelo resto da vida. E aí esses escravos eram marcados e tudo mais, e era uma decisão deles de ir ou de ficar. Que tipo de escravos nós somos? Aqueles que fazem as coisas porque somos obrigados a fazer, porque somos religiosos, somos fariseus, cumprimos simplesmente porque a gente pensa que vamos receber uma punição se não fizermos, ou entendemos verdadeiramente o Evangelho de Cristo, que nos redimiu, que nos salvou, e aí fazemos as coisas por voluntariedade. Pai, Cristo, eu sou teu servo, teu escravo, porque eu reconheço o teu amor. E eu quero te servir, eu quero participar do teu sofrimento. Eu não estou pensando na minha felicidade, eu não estou pensando nos meus sonhos, nas minhas vontades. Eu estou pensando simplesmente em sofrer, em levar esse Evangelho. E por mais que esse Evangelho me leve a sofrer, me leve a ser preso, me leve a ser zombado, me leve a ser cancelado, não importa, tanto faz. Eu vou continuar sendo teu servo, teu escravo, vou querer lavar os pés do meu próximo, vou querer ajudar o meu próximo, vou querer morrer por esse Evangelho. Que tipo de escravo você é? Se é que você quer ser esse escravo. Mas lembrando, você pode não querer ser escravo de Cristo, mas você vai ser escravo de alguma coisa, quer queira você ou não.